O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Tem duas expressões do nosso Senhor aí, que o pastor já quer mencionar, quando ele se dirige a falar, né? O Espírito vivifica, e quando ele também expressa a frase, e a carne para nada serve. O que o Senhor está, na verdade, deixando claro aí? Que aquilo que se cumpriu nele, para nós vivermos essa promessa, essa condição redentiva, isso precisa ser concedido diretamente por ele e pelo Pai. E quando ele diz, a carne para nada serve, ele está querendo dizer que aquilo que se cumpriu nele, que está depositado nele, ou administrado por ele, não é alcançado com esforços humanos e com dedicação humana. O que quer dizer, não tem mérito humano. Então, o que precisa ser concedido e diretamente do Pai, deixa claro que tudo aquilo que está nele, que ele prometeu a essa igreja, tem que ser liberado diretamente por ele. Quando ele expressa o Espírito vivifica, ele quer dizer que qualquer objetivo em torno do Evangelho a ser aplicado a cada um de nós, está sustentado e garantido por ele. É administrado diretamente por ele. Então o entendimento é que seja o tema da espiritualidade ou até mesmo da vivificação, que é o que eu vou explicar hoje aqui, é impossível que isso seja vivido por um de nós ou alcançado por um de nós, eu digo experiência direta com Deus, ignorando, rejeitando ou fora da obra de Cristo. Tá? Não existe um espírito vagando por aí, da parte de Deus, que opera, que trabalha de maneira aleatória, para não dizer humanista, para não dizer filosófica, para não dizer religiosa. Existe uma dispensação, que até é um termo técnico que Paulo usa, e o pastor eu vou dar texto aqui também, que quer dizer o quê? Existe uma dispensação, aonde Deus assumiu ser administrador disso, e há orientações doutrinárias ali, que deixam claro que sem conhecimento e sujeição e obediência à palavra, ninguém participa de nada. Então, por muito tempo, o pentecostalismo e o neopentecostalismo, por muito tempo eles divulgaram o quê? Que aquilo que Jesus agora administra e possui para liberar, está na igreja e está sendo administrado como riquezas espirituais pela igreja. Ou seja, a igreja tem autoridade para dividir isso, compartilhar isso, ministrar isso e liberar para quem ela quer. O entendimento aqui é que não. Existe um sacerdócio celestial, o sacerdócio celestial é Cristo, e a igreja não participa. Sequer ela tem autoridade para liberar qualquer coisa que diz respeito à riqueza da graça e da misericórdia de Deus. Mas, como todos os irmãos sabem, por maioria, né, os evangélicos deliram. Em grande parte, afundou na ignorância. E eu me preocupo com o que eu vou pregar hoje aqui, já para destacar os amados irmãos, com esses movimentos avivalistas, quando não muito aí, os ditos movimentos pentecostais, porque a maioria desses movimentos se baseia em agitação de espírito, para não dizer perturbação. Que o que eu vou pregar hoje aqui está muito longe de ser aquilo lá. Um espetáculo espiritual. E muita gente entra naquilo ali com esse interesse, quando não muito, né? De elevar o espírito, como também isso, se autoafirmar. Então, há detalhes que o pastor eu vou trazer aqui aos amados irmãos, que deixam claro que, olha, tudo que a gente escuta, sente, na fé nós temos que discernir qual a origem disso. Tudo que você sente, vê ou escuta, tem que ter a marca dele. E nós temos que testar a origem daquilo. Porque você pode estar ouvindo uma coisa, sentindo uma coisa, até vendo. Tá? Mas não tem procedência.
Tá? O autor não é Cristo. A autoridade não é ele. O que quer dizer, pode trazer até certo prazer, realização de antemão. Eu digo espiritual. Tá? Mas é uma emancipação espiritual tua. Você se sentiu bem, te realizou, mas não atingiu o objetivo e finalidade nenhuma do que diz respeito a Cristo. Então tudo foi por uma religião, não por uma redenção. Tudo por prazer e realização própria. E não isso, para cumprir a palavra. Então nós temos sim uma preocupação de não deixar com que no nosso ministério esses movimentos entrem aqui, que a maioria, todos eles são espiritualizados, tá? Porque com certeza, se entrar, nós vamos ter problema. Então eu queria começar por esse detalhe da questão de como nós temos que interpretar o termo espírito. Porque aqui quando a gente lê o Senhor falando sobre o espírito, o entendimento é que ele está se referindo ao Espírito Santo. E não, quando ele se referiu ao Espírito Santo, nós vamos abrir João 16:8, ele se dirige ao Espírito Santo como pessoa. Já quando ele fala aqui em João 6, Espírito, ele está querendo dizer outra coisa. Mas eu vou explicar. Vamos ler o texto. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Quando ele. Então, aí, quando o Senhor está se dirigindo a falar da promessa e do Espírito Santo, ele se dirige ao Espírito Santo como pessoa, não como movimento espiritual. Foi claro? Ok. Mas em João 6, ele usa a expressão Espírito. Na tradução, esse termo Espírito, ele traz um outro significado. E qual seria? Tudo aquilo que pertence a Deus. Tudo que procede de Deus. E tudo aquilo que é santo. Quando você lê esse termo na palavra, esse termo Espírito não está se referindo ao Espírito Santo, mas tudo aquilo que procede de Deus, tudo aquilo que pertence a Ele, tudo aquilo que Ele santificou. Esse termo é um termo absoluto. Então, quando a palavra fala Espírito, não está se referindo ao meu espírito, nem ao teu espírito. Tá? Mas tudo aquilo que procede de Deus, que pertence a Ele, que Ele santificou. Por isso que é um termo mais absoluto. Qual a relevância disso, pastor? Você vai entender durante essa pregação. Mas eu já posso indicar. Tudo aquilo que Deus, Ele representa ser como atuação e ação, Ele é autor e administrador. Quando nós entendemos que teologia é o conhecimento absoluto de Deus, a gente passa a não brincar mais com certas coisas que na verdade nós estamos lendo e aprendendo, do que diz respeito à fé, e levar mais a sério essa questão, né? Exemplo, como eu falei aqui, de se colocar dentro de uma realidade, de uma situação que você acredita, né, se direcionar a Deus e não ter trabalho, não ter dedicação para saber se aquilo ali realmente leva as marcas dessa administração dele, ou seja, do que é dele, do que pertence a ele, do que ele santificou, que vem dele. Como eu disse aos irmãos, procedência e origem, é tudo aqui. Tá? Tem um espírito aqui nesse lugar. Qual? De quem? Veio da onde? Não, mas está soprando aqui. Mas espera aí, quem está soprando? Essa é a realidade. Nós não trabalhamos a nossa noção de fé dessa maneira aleatória, tão simples, para não dizer vulgar, né? Nós precisamos ter consciência e identificação daquilo que nós estamos vivendo na fé. Nós temos que ter interpretação e entendimento se tudo aquilo que nós estamos sentindo, ouvindo e vendo aqui, realmente tem procedência. Não só da palavra, mas dentro dessa visão absoluta e contextual que o pastor está falando aqui. Então, quando o Senhor vai e se dirige ao Espírito Santo, como pessoa, ele está falando de um detalhe. Mas quando ele fala Espírito, ele está falando de tudo. Que é relativo àquilo que pertence a Deus, como também isso, aquilo que cai sobre nós.
Daí eu queria que os irmãos abrissem um texto de Gálatas 4, verso 4. Um detalhe que eu posso acrescentar ao que eu estou falando aqui. Você sente uma coisa, eu sinto outra. Você pensa de uma forma e eu penso de outra. Mas na fé tem uma unidade. Como é que a gente trabalha isso? Você acha que Deus ele vai ficar aqui no meio onde existem debates de opinião e divergência de ponto de vista? Senhores, não importa o que você pensa, nem o que eu penso, nem o que eu sinto, nem o que você sente, mas o que Ele quer. E o que Ele quer é a dispensação. O que Ele quer é o acontecimento, é o plano. E nós temos que identificar onde, como, de que forma. Porque senão tudo fica o quê? Relativo, improvável, por isso humano, por isso carne. Então o Espírito fala uma coisa para você, ele fala outra para mim. Como é que nós vamos organizar isso aí? Deus pode estar falando por duas fontes? Poderia ele ser autor de dois tipos de caráter ou vontade? Não, a gente sabe, existe uma unidade nele e essa unidade desce sobre nós. E nós precisamos identificá-la, porque ela tem uma identidade. É o que está sendo dito aqui. Então, se ele é o plano, se ele é a organização, se ele é o autor, todos nós temos que unir a isso. E, obviamente, rejeitar, né, opinião e vontade própria para chegar a este alvo, de que Deus realmente seja o centro, como Cristo, da nossa atenção, da nossa educação, da nossa formação, de tudo aquilo que, na verdade, nós queremos aprender sobre fé. Então, como que a gente organiza essa bagunça aqui? Procurando saber o que Ele quer. Que obra ou que tipo de obra Ele administra. E a gente não consegue aqui. Buscando em você, um pouco nele, um pouco no outro, e etc. Não começa dentro de nós. Não está entre nós. Precisa vir diretamente dele, porque pertence a ele e ele santificou. E como isso acontece? Entendeu? Nós temos que se orientar. Porque alguns de vocês aí podem até imaginar aqui que você vai entrar, vai sentir, vai ver, vai receber, sem nenhum plano, sem nenhuma organização, sem nenhum tipo de trabalho. Porque alguém lá na frente diz ter poder, porque alguém lá em cima do púlpito diz que tem autoridade para ministrar esse tipo de coisa. Então tome muito cuidado com isso daí. Não é bíblico. Vamos lá. Texto de Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Como também em Efésios capítulo 1, verso 10, Paulo usa esse termo, que ele é bem técnico mesmo, dispensação. E o pastor vai explicar a importância desse tema no que diz respeito ao que eu estou pregando aqui. Vamos lá. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, tudo aquilo que pertence a Deus, que procede dele, que vem dele e ele santificou, ele assume ser o quê? O administrador disso. Quando Paulo usa o termo dispensação, o que ele está querendo dizer? Que quando Deus atuar como administrador do acontecimento da nossa experiência, ele vai agir em conformidade com os seus propósitos. E não vai descer aqui para pedir conselho para ninguém. E nem isso, para perguntar como é que você quer que isso seja feito. Mas eu quero ter uma experiência com Deus. Então você tem que entender que existe uma dispensação. E na dispensação, ele vai agir em conformidade com ele mesmo. Debaixo do seu próprio conselho. Usando isso de um sistema que está sujeito e obediente aos seus propósitos. E quando eu digo propósito, eu digo os mais bíblicos. Então, antes de eu me colocar debaixo de uma dispensação, que eu disse aos irmãos aqui, a dispensação se traduz por administração, né? Eu tenho que saber quem é o plano daquilo. Que disseram que está caindo um poder lá, que está descendo um fogo lá, que está havendo lá uma manifestação naquela casa, naquela igreja, naquele lugar. Eu tenho que saber do que aquilo ali é feito. E como a gente começa a analisar
essas manifestações espirituais? Origem e procedência de orientação. Eu não estou querendo dizer que o que é espiritual é intelectual, mas é fato que o que é espiritual no Evangelho do meu Senhor exige conhecimento. Todas essas manifestações que procedem dele diretamente, todas elas pregam a sua palavra, anunciam os seus propósitos e direcionam o homem a obedecer isso, as vontades decretivas, né? Então nós acreditamos numa coisa assim, do tipo, Deus vai fazer você ver alguma coisa, vai fazer você sentir alguma coisa, vai fazer você experimentar algo aqui, se não houver um propósito determinado para ser alcançado por você. Que não seja você, que não seja o teu espírito, que não seja a tua vontade, que não seja a tua realização, mas o que Ele quer. Se alguma coisa for acontecer aqui, isso vai nos levar para aquilo que Ele quer. Começa aí. E o que Ele quer? Sempre está fora do politicamente correto, certo? O que Ele quer sempre está fora disso, da diversidade, das opiniões. Então, se algo dele acontecer aqui, entre nós, é muito mais para Ele do que para nós. É muito mais para Ele e para a vontade dele do que isso. Dar a você ou a mim experiência. Eu venho dizendo sempre para os irmãos, não confunda Deus com o mercador. Ele não está atrás de um balcão para te vender promessa, nem atrás de um balcão para te oferecer o que você quer, ou o que você procura. Dispensação é um termo importantíssimo para deixar claro, olha, existe um plano que Deus organizou para nós, Ele é a autoridade disso, e aqueles que se colocarem debaixo dessa dispensação vão ter que entender que a lei que se cumpre ali é a lei do Espírito dele, não é do Espírito do homem. É a lei do Espírito que ele assinalou. O que quer dizer? Não é o que está em mim, não é o que está dentro de mim, não é o que eu quero. Um exemplo. Tem momentos que Jesus fala que eu me sinto mal, não bem. E para mim, ouvir Ele falar, por mais que me traga tristeza, dor de consciência, temor, vergonha pelo que Ele está revelando na minha vida, obviamente, eu entendo como uma experiência positiva na minha vida, porque é a palavra dele, e a palavra dele me santifica. Então seja lá o que Ele disser, o que Ele falar, se me alegra ou me entristece, agrega evangelho, progride evangelho. Já no conceito espiritualista, não, mas uma experiência positiva com Deus sempre é aquela que você se sente feliz e alegre e realizado dentro disso. Então, tem alguma coisa errada aí. Tem que ser replanejado. Eu vou lá ter uma experiência com Deus, então você precisa se planejar melhor. Porque se Deus fizer alguma coisa na tua vida e na minha, aquilo vai sempre se direcionar para a vontade dele e não para a vontade de homens. Por isso Paulo até usa a questão da dispensação como um propósito redentivo, deixando claro que aquilo que se cumpriu messianicamente em Jesus, que se cumpriu em Cristo, ali no Calvário, Deus atuou em conformidade com o seu propósito, ou seja, tudo aquilo que o Filho realizou, que o Filho cumpriu, estava estimado que o Filho atingisse o nível da vontade, e da mesma vontade que nós estamos aqui, com o propósito de alcançar. Ou seja, aquilo que Deus queria foi alcançado pelo Filho. Aquilo que Ele determinou, o Filho cumpriu literalmente e perfeitamente. E o Espírito estava lá. Aquilo que procede de Deus, aquilo que vem dEle, e aquilo que Ele santificou. E é o administrador, o Filho. É o eixo e a base disso tudo. Então vejam só, é um padrão. Que para que o Filho realmente manifestasse a glória de Deus, ele precisava estar dentro do quê? Dentro do plano que Deus havia organizado, cuja vontade soberana estava acima do Filho. E ele precisou obedecer. Olha o plano aí.
Olha o propósito, está legítimo? É escriturário? Sai da escritura? Está correto? Está certo? Então, com certeza, pode ser que alguma coisa de Deus aconteça aqui. Não, não está. Não está em conformidade, não está alinhado, nem próximo. Mas nós acreditamos que Deus vai usar de misericórdia e graça e vai agir mesmo assim. Existe um espírito lá. Para católicos existe um outro, para evangélicos existe um outro, para espíritas, e Deus agindo de forma relativa e aleatória, como alguns pensam. Mas nesse livro aqui você não vai conseguir jamais fundamentar essa ideia de que Deus ele possa agir fora do seu próprio conselho, fora da sua escritura, fora da sua doutrina. Então, se você está querendo alguma experiência verdadeira com Deus, você vai precisar reaver o teu propósito e procurar saber se o plano que você está agora leva a essência disso. Daquilo que se cumpriu no Filho dele.